e hoje vamos falar basicamente das tiroidites, tá? Comentar um pouco de hipertiroidismo, hipotiroidismo e as tiroidites em si, tá? As afetações de tiroides. Vamos para o que importa. Nossa primeira situação da aula de hoje aqui é um quadro chamado de hipertiroidismo, tá? Hipertiroidismo, ou seja, eu tenho uma tiroides hiperfuncionante, tá? Essa tiroides está, né, secretando muitas hormonas tiroideias, tá? E esse hipertiroidismo, algumas vezes é tido como sinônimo de tirotoxicoses, tá? Tirotoxicoses ou hipertiroidismo. Algumas vezes é tido como sinônimo, por mais que não seja um sinônimo, tá? Mas só para vocês irem entendendo. E aí o que acontece? Esse hipertiroidismo pode ser, como o livro de vocês traz, primário, onde a causa é propriamente da glândula tiroides, tá? O hipertiroidismo primário, a causa é uma afetação da tiroides. O hipertiroidismo pode ser secundário, deixa eu ver que eu tenho a imagem bem aqui, secundário, quando a causa for de hipófises, certo? Chamaremos de hipertiroidismo secundário. E pode ter um hipertiroidismo terciário, quando a causa for de hipotálamo, tá? Sendo que esse hipertiroidismo secundário e terciário também podem ser chamados de hipertiroidismo central. Central. Então, temos um hipertiroidismo primário e um hipertiroidismo central, ou secundário, ou terciário, que seja, tá? Então, é bom levar em consideração essas informações, tá? Porque as causas são completamente diferentes, por mais que a clínica seja a mesma, tá? E o que acontece? Hipertiroidismo primário, a causa principal é o que a gente conhece como enfermidade de Graves-Basedal, tá? Enfermidade de Graves. Então, são assim, para tiroides, pessoal, tem hipertiroidismo e hipotiroidismo. E temos duas doenças principais. Hipertiroidismo, Graves. Hipotiroidismo, Hashimoto. A gente vai ver já já, tá? Hashimoto. Além de Graves, tem alguma outra doença? Pode ter. Pode ter o que a gente chama de bócio multinodular hiperfuncional, onde essa mulher, desse bócio multinodular tóxico, tá? Essa mulher acima de 50 anos, por exemplo, ela tem nódulos, vários nódulos hiperfuncionantes que não respondem a TSH. Então, elas não precisam de TSH para secretar T3, T4. Então, ela fica, T3 vai secretando hormona tiroideia sem a afetação da TSH. Tá? Então, acaba se tornando um bócio multinodular tóxico. E por que eu estou falando essa mulher? Isso é bom vocês já pegarem. Gente, tiroides, já pode pôr aí, mulher. Mulher. Ah, mas um tio meu, não sei o que lá, teve um problema na tiroides. Legal. Mas vocês vão ver que a proporção em diversas patologias vai ser tipo assim, ó, 4 para 1, 10 para 1, 20 mulheres para um homem, por exemplo, dependendo da patologia. Então, a grosso modo, tiroides, mulher, tá? Mulher, tá? Então, a primeira coisa aí, eu já estou falando do sexo feminino, tá? Uma outra situação de hipertiroidismo é o nosso hipertiroidismo secundário. E aí a causa é lá na hipófise, certo? Então, eu posso ter um tumor na hipófise, certo? Então, eu tenho um tumor produtor de TSH. E aí, muita TSH, se tua tireoide está funcionando bonitinha, está vindo a ordem para ela produzir hormona, ela está produzindo hormona. Tá? Tá produzindo hormona. E qual que é o problema dessa tireoide? Produzir muita hormona, seja por afetação propriamente dita dela ou da hipófise. O problema, pessoal, é que as hormonas tiroideias,
são hormonas que atuam no nosso metabolismo. Então, elas aceleram o nosso metabolismo, tá? Então, tem um equilíbrio. Metabolismo, eu falo, qualquer metabolismo químico que acontece no nosso corpo, essas hormonas que controlam, tá? Se eu tiver um excesso dessas hormonas tiroideias, provavelmente não, eu vou ter um metabolismo acelerado. Então, só para vocês entenderem, vamos lá. Associa assim, se essa mulher tem hipertiroidismo, ela tem um metabolismo acelerado. Então, tudo nela vai ser rápido. Por exemplo, vamos lá. Ela vai perder peso. Então, ela emagrece. Emagrece por quê? Porque toda a parte gastrointestinal dela é mais rápida. Então, ela pode cursar com diarreia. Ela tem uma hipermotilidade do aparato digestivo. Por mais que ela coma, ela vai ter mais fome, inclusive. Ela vai comer. Só que do jeito que ela come, o organismo dela já processa, entendeu? E já quer excretar do mesmo jeito. Então, ela perde peso. Então, essa paciente com hipertiroidismo vai ser uma paciente magra, tá? Magra. Outro detalhe, essa paciente, o coração dela pula, por exemplo. Então, ela vai ter uma frequência cardíaca acelerada também, aumentada também. Então, a gente vai ter taquicardia, porque todo o organismo dela está aumentado, tá? A pele dela vai estar quente. Porque imagina, ó, o sangue correndo, o coração mandando mais sangue, metabolizando, e aí é vascularização, vasodilatação, a pele dela é quente. E aí se ela tá numa sala assim, que nem eu tô aqui, ela já tá suando de calor. Ela tem intolerância ao calor. Então qualquer coisa, como a pele dela já é quente, então ela já soa muito, tá? Ela sua muito, ela tá sempre quente. Essa pessoa está sempre nervosa, ela está ansiosa, ela não consegue ficar parada, ela está acelerada, ela treme, ela pode até tremer, inclusive, está nervosa, ela não consegue dormir, ela tem insônia, por exemplo. Então, vocês têm que imaginar que é aquela pessoa acelerada, ela não consegue ficar parada, tá? E tem ainda um achado muito curioso, que é próprio do hipertiroidismo, que é uma protusão do globo ocular, que a gente chama de exoftalmia, tá? É muito característica da enfermidade de Graves, inclusive. Uma exoftalmia bilateral, né? Vocês já viram a imagem de uma mulher com o olho saltado assim para fora, que não tem ainda uma fisiopatologia certinha, descrevendo, mas sabe-se que os mesmos anticorpos que atuam na patologia de Graves também atuam lá nos fibroblastos dessa região dos tecidos blandos da região do globo ocular também, posterior do globo ocular. E aí acabam empurrando esse olho para fora, tá? Então, gente, o que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque se vocês souberem o quadro clínico de como é uma mulher com hipertiroidismo, certo? Tudo isso que eu estou falando, o hipotiroidismo vai ser o contrário. Se tu sabe que aqui essa mulher está acelerada, no hipotiroidismo ela vai ser uma pessoa lenta. Estão entendendo? Então, é essencial, é fundamental para vocês saberem as características clínicas de um hipertiroidismo, tá? Para o resto da vida. E o que acontece? Aqui tem um pedacinho escrito assim, ó, tormenta tiroideia. O que é uma tormenta tiroideia? É uma tempestade tiroideia. Em português é tempestade tiroideia. E é um quadro, gente, de extrema gravidade. Ou seja, é uma descarga brusca de hormonas tiroideias, assim, numa quantidade grande e num período de tempo curto, certo? Que manifesta, assim, imagina o metabolismo do teu paciente acelerando de uma vez, uma tempestade, pá! Ele começa a acelerar.
Então, esse cara é pele quente que tem? Legal. Só que esse cara da tormenta tiroideia vai ter um quadro chamado de hiperpirexia. Vocês estudaram no começo do ano em fisiopato, né? Lá dentro da febre, lembra na aula de febre? Chamava hiperpirexia. Então era um aumento da temperatura. Então você coloca o termômetro aí nessa mulher e ela te dá 41 graus e meio, por exemplo. Imagina só, 41 graus. A mulher tá pegando fogo. Tormenta tiroideia. O que ela pode ter? O coração dela, não era? Do hipertiroidismo, né? Bater rápido. Agora tá batendo tão rápido de uma vez que esse coração tá arrítmico, tá com uma arritmia. Inclusive pode levar até um choque, inclusive hiperdinâmico, tá? Esse coração começa a bombear muito sangue, não sabe para onde está indo direito, totalmente arrítmico, o paciente pode entrar em choque. Esse paciente pode entrar um quadro de convulsões também com essa tormenta tiroideia. É perigoso, inclusive. Pode entrar em coma também, tá? Então é um quadro assim muito, como que eu posso falar para vocês, delicado, tá? Delicado, tá? Tormenta tiroideia. Beleza? Então, aqui, né, uma senhorinha com a protrusão do globo ocular dela, dá para ver que ela tá com o olho assim meio saltado, né? Esse olho fica meio vermelho mesmo porque a paciente não consegue fechar ele por completo, tá? Aqui essa tabela do livro de vocês é para falar as causas, ó, do hipertiroidismo primário, secundário, tá? E o não associado ao hipertiroidismo, eu comento para vocês esse aqui, ó, estruma ovárico, inclusive. Também pode ser chamado de estruma ovari, tá? Marca uma estrelinha aqui nele. Por quê? O que é o estruma ovari? Vocês lembram do teratoma? Que vocês já viram em neoplasia, vimos várias vezes falar de teratoma. O teratoma no ovário, inclusive, era aquele tumor feioso, né? Que vocês viram que podia virar um dente, podia ter cartílago, podia ter nervo, podia ter cabelo e etc. E no ovário, esse teratoma pode produzir, inclusive, hormonas tiroideias. E aí você imagina, tá lá no ovário dessa mulher produzindo coloide. As células lá foliculares produzindo coloide, T3, T4. E aí, o que acontece? Os níveis de T3, T4 dessa mulher aumentados, não sei o quê. Nossa, meu, o que tem na tireoides dela? Vamos procurar. Vai ver, não tem nada nessa tireoides. O problema tá lá no ovário. Tá? É por causa de um teratoma. Tá? Se chama estruma ovari. Tá? Inclusive, um teratoma produtor de hormona tiroideia. Vamos ver o que mais. Essa tabela aqui, se eu não me engano, é a tabela do Harrison, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal, para falar o quadro clínico do hipertiroidismo. Nervosismo, intolerância ao calor, ó, aumento do apetite, essa pessoa come muito, só que ela perde peso. Diarreia, os transtornos da menstruação, né? Ela passa a sangrar mais, tem alteração dessa menstruação, certo? Tem tudo aqui para vocês, tá? Tudo aqui para vocês. E o hipotiroidismo, aí ficou fácil. Se vocês já entenderam, o hiper fica muito fácil. Também é mais frequente de mulher, é claro. E aí o que acontece? Se é hipotiroidismo, vai ser devido a uma deficiência das hormonas tiroideias. De novo, de causas primárias, se a causa for propriamente dita da glândula tiroides, né? Ou causas secundárias, por exemplo, ou central, se for afetação lá da hipófise ou hipotálamo, dependendo, tá? E aí, se eu não tiver, ó, por exemplo, vamos lá na hipófise. Se a hipófise, a adenohipófise, não libera TSH, a hipófise não vai produzir T3, T4. Estão entendendo? E essa mulher vai estar num quadro de hipotiroidismo. A causa é por causa da tireoides? Não, é na cabeça, tá? É hipófise, tá? A mesma coisa que, se tu tiver uma alteração na tireoides, e aí perdi as células foliculares, perdi as células produtoras das hormonas, a hipófise vê que essa quantidade de T3, T4 está caindo.
libera TSH, 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 TSH. Mas não tem quem vai produzir. Tá entendendo? E aí a nossa causa é por um hipotiroidismo primário. Tá? E a principal causa de hipotiroidismo era, antigamente, claro, que em alguns países ainda é a deficiência de iodo na dieta. Tá? Então, a deficiência de iodo era antigamente, e para alguns países que ficam longe do mar e etc., não tinha iodo, e aí com o tempo essa pessoa ia tendo um quadro de hipotiroidismo. Porque eu preciso de iodo para produzir essas hormonas tiroideias, certo? Para síntese da tiroglobulina e etc. É necessário iodo. E aí, claro, na alimentação hoje em dia, no sal, né, chama sal iodado. Então, isso daí já é difícil encontrar. Claro que lá nos confins do Paraguai, lá no Chaco, por exemplo, não estou falando Chaco, Chaco é modo de falar, né? Nos confins do Paraguai, onde o pessoal vive da própria, do que eles plantam, do que eles comem, eu posso ter um quadro de hipotiroidismo, né? Devido à deficiência de iodo. Nos confins do Brasil, lá do Amazonas, lá não sei o que lá, eles só estão comendo o que eles produzem, que eles comem sua fruta, etc. Eu posso estar diante de um quadro de hipotiroidismo. Na África, que é mais frequente vocês verem aquelas fotos, aquelas mulheres com os negocinhos no pescoço, assim. Na Ásia, inclusive. Mas, hoje em dia, a principal causa de hipotiroidismo, tá? Excluindo essa por déficit de iodo, é claro, se chama tiroidites de Hashimoto. E aí é outra história. Aí a causa é autoimune, tá? São anticorpos específicos anti-ATPO ou anti-tireoglobulina, e aí eles passam a atacar a tireoides. Essa sim é a principal causa. Aí sim, no Brasil pode ter Hashimoto, Paraguai, em qualquer país, é autoimune, tá? Ou hipotiroidismo relacionado com esse fator iatrogênico. Como, por exemplo, assim, ó, presta atenção, faz todo sentido. Tua paciente teve que retirar a tireoides. Retirou a tireoides, ou parte dessa tireoides. Quem vai produzir T3, C4 dela? Não tem. Arrancou fora a glândula, ou arrancou parte dessa glândula fora. Entenderam? Então, se ela não receber esse medicamento, ou seja, esse composto de forma exógena por algum fármaco, ela vai estar num quadro de hipotiroidismo, porque ela não tem mais a glândula. Tá? Ou devido à radiação. A radiação anda aqui, ó, lado a lado com a tireoides. A exposição à radiação ionizante pode, inclusive, causar um câncer de tireoides. Tá? Mas saibam, a principal causa de hipotiroidismo, Hashimoto. E de hipertiroidismo, enfermidade de Graves. Tá? Já vamos falar de Hashimoto já, vocês já vão ver. Tá? E o quadro clínico? Vamos lá. O quadro clínico do hipotiroidismo... peraí que alguém mandou uma pergunta. Seu tratamento para eles são solo fármacos ou tem outro tipo de tratamento? É o tratamento farmacológico. Isso. Então vai ter a reposição hormonal, né? O paciente toma um comprimido. Reposição hormonal. É isso mesmo que você está falando. Reposição hormonal. Levotiroxina, acho que chama o fármaco, inclusive. Tá? O hipotiroidismo, se vocês pegaram o hipertiroidismo, que era quem estava acelerada, né? O hipo vai ser a mulher mais lenta. Eu não sei se vocês já ouviram falar aquela história assim, daquela mulher que fala assim, não sei o que, eu não consigo emagrecer porque eu tenho problema na tireoides, né? Das duas, uma. Realmente ela pode ter problema na tireoides, e aí um dos achados é o aumento de peso mesmo, ela vai ganhar peso, ou pode ser o famoso migué, né? A verdadeira preguiça, e aí ela põe a culpa na coitada da tireoides. Né? Come, não faz nada, e a culpa é da tireoides. Pode ser, tá? Como pode ser mesmo o hipotiroidismo. E quais são os achados do hipotiroidismo? Qual que era do hiper? Do hiper a gente falou, olha só como faz todo sentido. Hiper, a paciente estava acelerada. No hipo, a paciente vai estar enlentecida, tá mais lenta.
certo? Hipertiroidismo, a paciente tinha insônia, certo? Aqui, no hipotiroidismo, a paciente tem sonolência. Hipertiroidismo, a paciente tinha diarreia, né? Tinha um trânsito intestinal mais rápido. Hipotiroidismo, ela tem tipo um estreimento, constipação, por exemplo, ela está presa. Tem um trânsito intestinal mais lento. Estão entendendo? É um contrário do outro. A pele do hiper não era uma pele quente. Aqui a pele é fria. No hiper, a paciente tinha intolerância ao calor. Aqui ela tem intolerância ao frio. Então, às vezes, só ela tá ali numa salinha com todo mundo com camiseta, assim, a mulher tá lá com frio. Tolerância ao frio. Lá eu tinha alterações menstruais? Tinha, mas alterações menstruais para sangrar mais. Por mais tempo, entre os períodos, né? Então, era essas. Aqui eu tenho uma alteração menstrual que essa mulher, às vezes, não menstrua. Ou demora mais para menstruar, ou menstrua menos, por exemplo. Tá? Então, são achados completamente opostos. São achados completamente opostos. Por isso que é fácil. Se você souber um, tu sabe os dois. E se você não souber um, tu não sabe os dois. Tá? Tu erra os dois, inclusive. Alguém mandou uma pergunta. A exoftalmia, isso. A exoftalmia é exclusiva para o hiper. Lá para Graves. Tá? Aí sim, aí a gente vai ter algumas características que são exclusivas de cada uma. Tá? A exoftalmia, aquele olho para fora, é exclusiva para Graves. Inclusive. A paciente tem um rosto, tipo, que a gente chama de abotagado, tipo um rosto inchado, um rosto para dentro, tá? Tipo obesa, mas não é por causa só da obesidade, não. É porque ela acumula líquido também, inclusive. Esse ganho de peso, muitas das vezes, é por causa do líquido. Outra coisa, essa questão do cretinismo, isso aqui eu sei que vocês já ouviram falar também. Cretinismo. No Brasil, pelo menos no Brasil, uma das formas de ofender alguém, né, é chamar a pessoa de cretino, o seu cretino, né? E por que o nosso paciente com hipotiroidismo tem esse tal de cretinismo? E o que é o cretinismo? É o seguinte, pessoal. Esse cretinismo aqui é como se fosse um retraso mental, tá? Esse paciente, crianças inclusive, tem um retraso do crescimento, um retraso mental, um retraso na fala. Então, é um paciente assim, como que eu posso falar para vocês? Com um retraso mental, tá? E esse nome de cretinismo veio de cretien. Cretien é de cristiano. Cristiano, como indicava o seguinte, que essas crianças, elas eram incapazes de pecar, como Cristo. Eram crianças muito inocentes. Tinha esse retraso mental, eram crianças muito inocentes, e aí veio esse nome, cretinismo de cristiano, de incapazes de pecar. E aí, claro, com o tempo, né, esse retraso mental, esse retardo mental, foi levando até como ofensa aqui no Brasil, que fica o tal do cretino. Mas não tem nada a ver. A origem mesmo desse cretinismo era dessas crianças com hipotiroidismo congênito, né, que tinha todo esse retraso. Tá? E esse mixedema é esse hipotiroidismo encontrado no adulto. Ou seja, é um estado cretinoide nos adultos. Então, é um paciente aí com tudo isso que a gente está falando, certo? Lento, que ele pensa devagar, que ele é sonolento, que ele tem um aumento de peso e etc. E aí a gente está diante de um mixedema, porque agora já é no adulto, tá? Um estado cretinoide desse adulto, tá? Então, também é um achado que é bem interessante do hipotiroidismo. E nunca confundam esse mixedema aqui. Lá em Graves vai ter um achado chamado mixedema pretibial, que é outra coisa, não tem nada a ver com isso daqui, tá? Isso aqui é do nosso paciente em si. Mixedema pretibial é outra história. Como faz para saber se é primário ou secundário? Excelente pergunta. Como faz para saber se é primário ou secundário? Perfeita pergunta. Vamos lá, vamos entender isso aqui. É o seguinte. Então, tua paciente está lá,
certo? Tua paciente está lá, uma paciente que vem ganhando peso, intolerância ao frio, com estranhamento, sonolenta, aquele rosto bem típico, né, da paciente com hipotiroidismo. E aí tu quer saber se é primário ou secundário. E a gente vai fazer a dosagem dessas hormonas, tá? Dosagem de TSH e dosagem de T3 e T4, por exemplo, né, das hormonas tiroideias. E aí o que acontece? Se eu tiver a presença de TSH diminuída, certo? De TSH diminuída num quadro de hipotiroidismo, nos indica que nosso problema é secundário, é na hipófise. Ou seja, por mais que tua paciente esteja precisando de hormonas tiroideias, a TSH não está vindo. Então não tem quem me estimula. E aí eu estou diante de um hipotiroidismo secundário. Se eu tiver níveis de TSH normais ou inclusive aumentados e minha T3, T4 está lá embaixo ainda, significa que meu hipotiroidismo é primário. Por quê? Por mais que eu libere TSH, eu não tenho quem fabrique. Eu não tenho quem fabrica. Né? Células foliculares estão danhadas, está tendo um processo autoimune, estão destruindo elas, e a TSH está sendo liberada. Só que não tem quem produzir. E aí estou diante de um hipotiroidismo primário. Então sempre vai ter essa relação. TSH aumentada, T3, T4 diminuído, T3, T4 aumentado, TSH diminuído, T3, T4 normal, TSH normal, vira uma suruba, desculpa, vira uma salada, vira uma bagunça, tá? Mas aí tem que ter calma e ir analisando. Peraí, TSH está aumentada? Então o normal seria que eu tivesse muita T3, T4 também, né? Ou pelo menos normal. Mas está diminuído, então é porque não tem quem produza, tá? T3, T4 está normal, está de boa? Não, está diminuída. E a TSH também está diminuída? Pera lá, o que está acontecendo? Não tem quem estimule, tá? Então, problema de hipófise. E aí a gente vai jogando, vai brincando, até pegar bem essa diferenciação de primária e secundária. Olha a nossa paciente agora, né? Uma paciente, aí você pode falar, mas ela está com o olho inchado, né? Isso aqui a gente chama de face hipotiroideia, né? Então é a face abotagada, essa mulher está com o rosto aí, né, inchado, inclusive, tá? Do hipertiroidismo era aquele olhão saltado, era a pele vermelha, suando, a expressão, uma mirada fixa, nervosa. Aqui não, ó, com o rosto mais sonolento, uma expressão de cansada, tá? Inclusive, tá? Hipotiroidismo. Fechou? E aí, continuando. E aí, as tiroidites? Porque é importante diferenciar esse quadro de hipertiroidismo com hipotiroidismo, porque, gente, tudo que falar de tiroides para vocês, e aí, no meio da patologia, começar a falar, olha, teu paciente vai estar acelerado, taquicardia, diarreia, nervosismo, insônia, porra, com essa clínica, então essa patologia me levou a um quadro de hipertiroidismo. Tá entendendo? Então é isso que vai encaminhando vocês. Ah, tua paciente foi se tornando obesa, foi tendo sonolência, estranhamento, pele fria, intolerância ao frio, não sei o quê. Opa, essa doença aqui leva a um quadro de hipotiroidismo. Tá? Então é mais para essa diferenciação. Tá? Porque ninguém fica, senta, para e volta. Olha, isso daqui é hipertiroidismo, isso daqui é hipo. Não, ou sabe ou já não sabe mais. Tá? Então já vai direto. Tá? Já vai direto ao ponto. E as tiroidites? Vamos falar das tiroidites agora. Tá? Ninguém falou ainda de tiroidites. Nós falamos de hipertiroidismo e hipo. Como hiper, falamos de enfermidade de Graves, que eu ainda vou comentar com vocês no final. Mas como hiper, eu falei, como hipergraves, como hipotiroidismo, eu comentei uma patologia chamada Hashimoto. E o que a Hashimoto é? Se chama tiroidites de Hashimoto.
Então, é uma inflamação da glândula tireoides, tá? Então, vamos falar dessas. A principal tireoidite é a de Hashimoto, inclusive. Não tem como vocês fazerem uma prova de tireoides e não ter uma pergunta de Hashimoto, tá? Não tem como. Seja qual prova for, tá? Vão perguntar Hashimoto para vocês, tá? E aí, dentre essas tireoidites, temos Hashimoto, vamos ter a linfocítica, tá? Linfocítica, que alguns livros trazem ela como se fosse uma variação da Hashimoto, inclusive, tá? Temos a tireoidites granulomatosa de Kervin e a de Riedel, tá? E a de Riedel, tá? Tem mais, tem outras, como vocês estão vendo nessa tabelona aí, tem outras, mas essas são as 4 principais, tá? Hashimoto, Kervin, linfocítica, subaguda e a de Riedel. Tá? Vamos falar de cada uma delas. Hashimoto. Então vamos lá. O que eu tenho para entender dessa tireoidite? Uma coisa eu já sei. Estamos diante de uma mulher. Claro, falamos do sexo feminino. E essa nossa mulher aqui, ela está numa idade ali em torno de 40 a 60 anos, tá? Uma adulta maior, por exemplo, 50, 60 anos. Ah, mas eu conheci uma prima minha que era adolescente e teve Hashimoto. Tá bom, gente. Também pode acometer, assim, as pessoas ali na infância, mas é mais frequente nessa faixa etária, tá? E o que acontece? Como eu comentei agorinha para vocês, porra, tenho sal na minha dieta, sal iodado, tem uma dieta balanceada, etc. Como que eu tenho esse tal de Hashimoto, meu Deus, esse hipotiroidismo? Porque Hashimoto, gente, não tem nada a ver com a dieta de iodo. Aqui é uma patologia autoimune. Lembra que vocês estudaram imunocomplexos e etc? Tá? Mas não é por imunocomplexo também. Aqui são autoanticorpos que passam a atacar, tá, as células da tireoides. Tá? Então, basicamente, eu vou ter aqui os anticorpos anti-TPO, anti-TPO é a sigla, tá? Que é o principal, inclusive, que é o cadê o nome dele? Vai estar por aqui. Ó, contra essa daqui, ó, tá? Anti-tireoperoxidase, tá? Então, esse é o primeiro anticorpo. E nós temos também um anticorpo anti-tireoglobulina, tá? Então, esses dois anticorpos passam a atacar as células dessa tireoides, tá? Ademais, também com um infiltrado linfocítico. Os linfócitos também passam, os linfócitos T também passam a atacar essas células, tá? Então, é um transtorno totalmente autoimune, tá? Autoanticorpos, anti-TPO, anti-tiroglobulina, associado com um infiltrado linfocítico, tá? E o que acontece? Isso aqui é crônico, inclusive. O que acontece? Essas células, pessoal, vão destruindo aquele folículo tiroideio que vocês viram no começo da aula, tá? E aí tem uma grande confusão que as pessoas fazem aqui nessa Hashimoto. Por quê? Eu sei que vocês vão entender. Fácil falar assim, porra, Hashimoto vai ser hipotiroidismo, né? Então vai ser hipotiroidismo, vai produzir pouca hormona tiroideia. Legal. Mas esse Hashimoto, será que não pode causar um hipertiroidismo? Pode causar um hipertiroidismo. Como? Vamos lá, explicar para vocês. Isso aqui é importantíssimo, inclusive. Vamos lá. Tá lá o nosso folículo tiroideio aqui, bonitinho, certo? Folículo tiroideio, coloide, né? Com hormonas precursoras aqui da T3, T4. Perfeito? E aí veio o nosso anticorpo aqui e começou a atacar nossas células, certo? Começou a destruir esse folículo aqui. E aí o que acontece? Se eu destruir esse folículo aqui, pessoal, olha como faz todo sentido isso aqui, olha que loucura. Se eu destruir esse folículo,
as minhas hormonas que estão armazenadas aqui vão estar livres para a circulação. Foi destruído. Então, eu tenho a liberação dessas hormonas na circulação. Então, a tireoidite de Hashimoto, no começo dela, nessa destruição aqui, ó, na destruição desse folículo aqui, eu tenho uma liberação do que eu já tinha produzido, certo? Essas hormonas aqui, ó, já produzidas, são liberadas na corrente sanguínea e vão nos dar um estágio de hipertireoidismo. Só que nessa situação a gente vai chamar de hashitoxicoses, né? Seria a tirotoxicose. Só que aqui, exclusivamente aqui, é chamado de hashitoxicoses, porque é o da Hashimoto, tá? Hashitoxicoses. É uma tirotoxicose. E aí, agora, o que acontece? Ah, mas porra, você falou que o principal hipotireoidismo era Hashimoto. Pouca hormona tireoideia. E agora você está falando que não, que isso daí é uma tirotoxicose. Muita hormona tireoideia? O que você está falando, cara? Você é doido? Por isso tem que prestar atenção. E aí, olha como faz todo sentido agora. Se eu destruir esse folículo, a minha hormona tireoideia foi toda liberada na corrente sanguínea. Toda liberada na corrente sanguínea. Levei a um quadro de hashitoxicoses. Acontece agora o que, meu Deus? Eu destruí. O que eu tinha armazenado já foi liberado. Agora essas células aqui, gente, não vão mais produzir hormona tireoideia. Agora aqui, ó, já era esse folículo. E aí a gente vai entrar num hipotireoidismo. Aí a gente começa a ter um hipotireoidismo. A inativação desses folículos aqui. Tá? O que tinha ali dentro foi liberado e não teve mais o retorno, né? Essa renovação. Por causa do quê? Da destruição dessas células aqui, tá? Pelo próprio sistema imune dessa paciente. E aí a nossa paciente vai ter um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo, tá? E aí, respondendo a pergunta da Patrícia, inclusive, olha que interessante. E olha como faz todo sentido. Vamos escrever aqui que fica muito, muito fácil de entender agora. E aí, olha lá. Destruímos aqui, certo? Destruímos aqui. Significa que nossa T3 e nossa T4, como que essa T3 e T4 elas vão estar se a gente está sem essas células aqui? Essa T3 e T4 vão estar diminuídas. Por quê? Porque, olha, eu estou destruindo o meu parênquima tireoideu. Não tenho quem produz T3 e T4. Podem estar diminuídas ou podem estar normais, devido a uma compensação ainda, tá? Só que olha que interessante. A TSH, que é lá da hipófise, ao notar... Deixa eu tirar esse igual para não confundir vocês. Ao notar o déficit de T3, T4, como que a TSH vai estar? A TSH vai estar aumentada. Porque ela vai tentar compensar a diminuição dessas células aqui, ó, liberando mais TSH. Então, essas outras que sobraram vão tentar produzir mais T3, T4 para ver se compensa, mas não vai conseguir compensar. Porque é crônico isso daqui. Vai ser uma destruição crônica. Então, TSH aumentada e essas duas diminuídas. Eu sei que no começo isso aqui confunde, pessoal. Confunde bastante. Mas devagarzinho vocês vão pegando. Beleza? E aí tá. Então falamos lá que é autoimune, os altos anticorpos. Temos essa situação de hashitoxicoses, né? O início dela, devido a essa liberação. Ó, até coloquei aqui, eu não sabia que eu tinha colocado, ó. Tirotoxicose, uma hashitoxicose. Depois, hipotireoidismo, o incremento de TSH. Então, está tudo escrito aí para vocês bonitinho, tá? E aí, sim, estamos falando da Hashimoto, tá? E outra curiosidade dessa Hashimoto, pessoal, doença autoimune, o pessoal fala muito isso, doença autoimune, geralmente ela vem associada com outras doenças também,
Tá? Então, essa mulher que tem Hashimoto, ela pode ter, por exemplo, um diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, né? Aquela paciente ali que nasceu mesmo sem as células beta, por exemplo, né? Que é insulino dependente, tá? A pessoa não fabrica insulina, tá? Ela pode ter aquela síndrome de Sjögren, que a gente comentou no começo do ano, tá? Ela pode ter lúpus, de novo lúpus, pode cursar com a tiroidite de Hashimoto. Então, são patologias autoimunes que andam lado a lado, às vezes. Aí você pode me perguntar, por exemplo, a Ana Paula pode perguntar sobre a relação dela com o câncer. Porque em anatomia patológica. E eu não falei nada de câncer ainda. Que é isso? Que milagre é esse? E aí sim, vamos lá. Sim, pessoal, tá? Alguns estudos, né, falam que a tiroidite de Hashimoto tem uma relação com carcinoma, tem uma predisposição ao carcinoma papilar de tiroides. Então, ela também pode ter relação com câncer de tiroides. Né? Não tinha falado de câncer ainda, né? Mas, claro, não é nada tão frequente. É frequente, não que seja frequente também, mas pode ter relação com outro tumor chamado um linfoma. Tá? Um linfoma, sim, dessa Hashimoto pode estar ali junto com um linfoma. Ou esse carcinoma papilar. A tiroidite de Hashimoto e hipo de Hashimoto seria a mesma? Sim, a mesma coisa. Se for uma pergunta, sim, é a mesma coisa, Patrícia. Beleza. Vamos lá para o macro e micro. Pegamos lá o nosso fator de risco, né, o nosso perfil da nossa paciente, vimos a causa, que é autoimune, vimos basicamente uma fisiopatologia por cima, ali só para a gente entender o que vai acontecendo, tá? E macro e micro, tá? Macro é o seguinte, macroscopicamente, tem um detalhe também, nós vamos ter aquele aumento da glândula tireoides, o bócio, né, que é chamado de bócio. O que é o bócio, só para vocês entenderem? Vocês já ouviram falar de bócio? O que bócio? Bócio, gente, é qualquer aumento da glândula tireoides. Então, tem uma hiperplasia dessa tireoides, manifesta como um bócio. Pode ser um bócio nodular, pode ser um bócio difuso, tá? Então, bócio. Pode ser um bócio doloroso, pode ser um bócio indolor, tá? Então, depende da patologia. Tá? Então, como macro, a gente vai ter uma tireoides aumentada, tá? De forma difusa, e coloca um asterisco nessa tireoides aumentada aí, eu já explico para vocês o porquê. Tá? A cápsula dessa tireoides intacta, né? Tá ali de boa, tá? E uma tireoides firme. Essa é a nossa macro. E atenção naquilo que está escrito ali, aumento de tamanho. Vocês já vão ver, tá? Põe um asterisco aí. Tá? A microscopia tem algo que é fundamental dessa patologia, que se tiver esse achado, é Hashimoto. São essas células de Huttler, aqui, ó. Células de Huttler. Ou em português são chamadas também de células de Ascanase, com Y e K, Ascanase, ou células de Huttler, é a mesma coisa, tá? Ele é um achado típico da tiroidite de Hashimoto. E como que a gente acha essa célulazinha de Huttler? Aí sim, a gente vai fazer lá uma biópsiazinha, né, dessa glândula, para fazer na histologia buscar a presença dessas células. Que são as células com um citoplasma bem clarinho, bem eosinofílico. O citoplasma bem rosinha, tá? E elas estão ali no meio de folículos atrofiados, tá? Células de Huttler ou de Ascanase, inclusive, também é a mesma coisa, tá? E outro detalhe fundamental, gente, como eu falei para vocês agora, na causa, era autoimune, né? Esses autoanticorpos com uma influência dos linfocitos. Então, a gente vai ter um infiltrado linfocítico muito marcante. Presença de folículos linfoideus. Então, vou ter os folículos mesmo, igual vocês viram no primeiro ano, com centro germinativo, com aquela calota, perfeitinho, é Hashimoto. Viu o folículo linfoideu? Hashimoto.
Viu uma célulazinha meio rosinha, bonitinha ali, no meio de uns folículos linfoideus? Hashimoto. Essa é a micro dela. É perfeita essa micro. Muito difícil de errar essa micro. Tá? O quadro clínico. O quadro clínico dessa paciente, gente, como eu comentei para vocês, agorinha, o comecinho dela pode ter aquela hashitoxicose, né? Começa a liberar. Mas é para hipotiroidismo. Hipotiroidismo. E a TSH, como eu falei para a Patrícia aquela hora, aumentada. Porque a TSH fica mandando a ordem para produzir hormona tiroideia, só que eu não tenho quem produza. Tá? E olha um detalhe aqui. A gente tinha separado o aumento da glândula, certo? Aquele bócio, aumento do tamanho, etc. À medida que esse tempo avança, pessoal, essa agressão tão contínua e a perda da função dessa glândula vai levar essa glândula a uma atrofia tiroideia. Então, nas fases avançadas, a gente vai ter uma glândula diminuída de tamanho, tipo, cadê? Essa daqui. Você pensa, tireoide, mas fininha, magrinha assim, ué. Eu achei que ia ter uma puta tireoide grandona, gordona, etc, para dar aquele bócio todo e tal. A tireoide atrofiada, já lá nos estágios mais avançados, tá? E, como eu tinha mencionado para vocês, pode ter uma relação com o câncer, que é o carcinoma papilar, tá? Mas o linfoma também cursa ali do lado, tá? Tiroidite de Hashimoto. O que vocês têm que destacar nessa tiroidite de Hashimoto? Células de Huttler. Células de Huttler. Células de Huttler. Beleza? Outro detalhe. Dói, né? Tá perguntando aqui no chat. Dói? Não dói. Só vai crescendo aqui, ó. E essa senhorinha aqui, inclusive, se a gente voltar nela, como ela é obesa, inclusive, ela nem percebe que tem um aumento da tireoide dela. E não dói, inclusive. Tá entendendo? Não dá pra ver, bater o olho e ver ali, tá? E aí, pela toda a sintomatologia, etc., vai fazer o exame e aí descobre. Isso aqui é da fisiopatologia, né, dos anticorpos, né, os autoanticorpos antitiroideios, como eu tinha mencionado para vocês, atacando o epitélio tiroideo, né, os linfocitos T sempre juntos também fazem essa citotoxicidade, certo? E aqui, gente, olha só, folículos tiroideus, e olhem esse lado todo aqui, ó, um infiltrado linfocítico muito marcante, né, com a formação de folículos linfocitários, né, nódulos linfocitários, tá? Tiroidites de Hashimoto. Essa imagem aqui é muito clara, Ó, folículo linfoideu, igual vocês viram no primeiro ano. Podia ter pego essa foto para explicar no primeiro ano em histologia. Centro germinativo, calota, casquete, manto, corona linfocitária. Tá aqui. Não podia pegar porque isso aqui é patológico, é claro. E isso daqui que vocês estão vendo mais clarinhos aqui, com esse citoplasma rosado, é a nossa famosa célula de Huttler, tá? Células de Huttler. E tiroidites de Hashimoto. Tiroidites linfocítica subaguda. Agora vai ser mais fácil. A gente falou com mais assim, firmeza em Hashimoto, porque, é claro, é a principal tiroidites, né? Falou de hipotiroidismo, estamos falando de Hashimoto na maioria das vezes. Então, tem que dar um foco maior mesmo. A linfocítica subaguda, ou tiroidites linfocítica indolora, ou tiroidites associada com pós-parto também, muitas das vezes ela é tida como uma variante da Hashimoto, tá? Então ela é uma variante da Hashimoto. Também um transtorno autoimune, mesma coisa, antiperoxidase tiroideia, mesma coisa, tá? Mesma coisa, como se fosse uma variante. Também afeta mais mulheres, também naquela mesma idade. O que diabos que muda então nessa outra? Muda que aqui o nosso quadro clínico é de um hipertiroidismo. Hipertiroidismo, tá? Então isso é importante, tá? Um infiltrado aqui, aquele infiltrado linfocítico, é um pouco menos intenso também.
E outra diferença muito grande, gente, é que aqui a fibrose da Hashimoto, que também não é muito, mas a fibrose de Hashimoto e as células de Huttler não são prominentes, tá? Célula de Huttler vocês vão deixar para Hashimoto. Aqui não, tá? Aqui basicamente é o infiltrado linfocítico também. Não tem imagem dessa daqui, inclusive, não tem imagem, tá? Não tem fibroses, não tem células de Huttler. Dói? Não dói. Olha o nome dela, linfocítica indolora. Vocês vão falar que isso aqui dói, tá? E outra curiosidade dessa é que aqui temos um hipertiroidismo. Tá aqui, ó, hipertiroidismo. Não dá para errar. Ah, alguns apresentam hipo. Legal. Só que esse hipotiroidismo aqui, se alguém quiser anotar, a TSH é normal. Tá? A TSH desse aqui é normal, não está aumentado. É diferente. Mas, de boa, é uma variante, nem se preocupem tanto. Agora, essa daqui, sim. Essa é diferente, tá? A tiroidites, olha o nome, gente. Olha como que o nome te empurra para vocês acertarem. Tiroidites granulomatosa de Kervine, tá? Ou simplesmente tiroidite de Kervine, tá? Então, eu não sei porque eu fico repetindo, afeta mulheres, né? Mas é algo que já nem precisa repetir, né? Afeta mulheres, de novo. E olha, vamos começar a pontuar as coisas aqui de relevância. Hashimoto doía? Até alguém perguntou agora. Não, não dói. A linfocítica indolora, acabei de falar, dói? Indolora, não dói. Kervine dói? Dói. Escrevam, pessoal, gigante aqui para vocês não esquecerem e não errarem. O quadro clínico da tiroidite de Kervine é isso daqui. Dolor. Qualquer tiroidite está falando lá para vocês, uma mulher, tal, com dor, Kervine, tá? Kervine, tá? Não tem como errar essa daqui, tá bom? É a que vai ter dor. E outra, vamos lá. Ah, ela é autoimune também? Como que ela funciona? Foi tudo autoimune até agora? Não. A causa da Kervine, pessoal, ela é o seguinte. Lembra dos imunocomplexos? Os imunocomplexos que a gente viu no começo do ano? Então, a Kervine, ela é desencadenada por uma infecção vírica. Um Coxsackie vírus, um vírus sincitial respiratório, enfim. Então, o paciente pegou um vírus, tá? Um vírus, Coxsackie vírus. E aí, o sistema imune dessa mulher, certo? Essa reação imunológica vai destruir o vírus, legal. Só que passa também a agredir o tecido adjacente, passa a agredir também o tecido dessa tireoides. E aí, estamos diante de uma tiroidite, inflama também a tireoides, devido a esse imunocomplexo. Só que, pessoal, olha só também que interessante, não é um vírus. Se é um vírus, é uma afetação limitada. Então, num período aí, vamos supor, de 2 a 6 semanas, ela se resolve. Porque a infecção acabou. Se acabou a infecção, o sistema imune, opa, já deu também, vamos parar de agredir ela. Estão entendendo? Então, ali um período aí de 2 a 4 a 6 semanas, resolvi a tireoide. Mesmo sem tratamento, inclusive. Nem tratei. E aí passou. Essa dor que eu senti aqui passou. Tá? Então, ela é bem diferente da Hashimoto. Tá? E aí, outra característica importante. Dói, certo? E tudo que dói na gente, olha como isso daqui é legalzinho. Tudo que dói, a gente faz o quê? A gente põe a mão, né? Tá doendo aqui meu braço, eu ponho a mão, eu aperto. Por exemplo, doeu o joelho, você dá uma apertada assim no teu joelho. E olha só essa daqui. Essa mulher consulta contigo daqui a pouco tempo, com a doutora Maju e a doutora Lala, as duas juntas lá. E a consulta dela é palpitação. Ela fala que o coração dela, às vezes, pula do peito dela. Ela estava doente e tal, pegou uma gripe aí, né? E aí, agora, volta e meia, o coração dela pula do peito dela. E ela fala que ela está com uma dor de garganta. Doutora, mas eu acho que eu estou com uma dor de garganta aqui.
E aí você vai lá examinar, aqui dói, dói. No que você apertou aqui, ó, dói, dói. Tá doendo. Quando eu sinto essa dor, doutor, daqui a pouquinho meu coração falta pro lado do meu peito. Hã? Por quê? Olha a lógica. A tireoide dessa mulher inflamada tá com as hormonas tiroideias. Na hora que ela aperta aqui, ela tá liberando a hormona tiroideia pro organismo. E aí a gente viu agora que o hipertiroidismo faz o quê? O hipertiroidismo aumenta a frequência cardíaca. Por isso que ela sentia a palpitação no coração, toda vez que ela apertava a garganta dela. Então, a tiroidite granulomatosa pode manifestar com hipertiroidismo, inclusive, pode manifestar com o que a gente chama de eutiroidismo, ou seja, normal, sem afetação nenhuma, tiroideia, e pode manifestar com hipotiroidismo. Se ela tiver usado toda essa reserva de hormonas tiroideias dela, ela fica com hipotiroidismo. E aí passou a infecção, passou essa agressão tiroideia, ela se recupera e volta ao normal. Tá? Então é um quadro assim, como todo quadro de endócrino, é massa, é legal de entender e faz muito sentido com calma. Tá? E também falam que essa patologia que é estacional. Eu demorei para entender na época. Eu falei, estacional, o que é estacional, Jesus? Porque ela tem relação com estações do ano. Ou seja, estações do ano onde, ó, ainda fala pelo verão, né? Onde tua paciente se expõe a infecções víricas, né? Sarampo, adenovírus, cosaque vírus, vírus sincitial respiratório, enfim. E aí, devido a esse imunocomplexo, pode desencadenar uma tiroidite de Kervai. Importante destacar nela que dói, tá? Não se esqueçam, dói, tá? Macro, um aumento de glândula, todas tiveram esse aumento de glândula, basicamente, dando importância maior para a tiroidite de Hashimoto, certo? A glândula está firme também, um pouco amarelada, não tem muitos câmbios. Agora, na microscopia, gente, então o que a gente tem? Inflamação granulomatosa. Então, temos células gigantes multinucleadas. Células gigantes multinucleadas. Não tem como errar. Tá? Presença de células gigantes multinucleadas. Tá bom? Importantíssimo essa daqui. O próprio nome dela já te dá. Tá? Quadro clínico, dor. Pode ter hipertiroidismo e um hipotiroidismo, como eu comentei com vocês. Tá? Imagem dela tem. Claro que a imagem dela ia aparecer as células gigantes multinucleada. Aqui mais uma célula gigante multinucleada. Vimos no começo do ano. Dessa enfermidade se cronificar, não, ela é limitada. Ela é limitada. Ela vai perdurar no período da infecção vírica. No período da infecção vírica. Quanto tempo a infecção durar, ela vai durar junto. Quer ver aqui no começo do slide, eu coloquei para vocês, ó. Ela é tipo subaguda. Por que é subaguda? Aguda é um período assim de dias. Subaguda é coisa ali de semanas, basicamente. E crônica aí a gente pega aí como a vida toda quase, né? A de Kervai vai durar o tempo que a infecção durar. Se essa paciente que não tratou, tá doendo, dor de garganta, mas isso aqui não é nada, ela vai melhorar. Ela vai melhorar quando passar. Tá? E por último, para terminar, a tiroidite de Riedel, que, como a gente já conhece da vida, né, é a menos frequente, só que ela é frequente de cair em prova. É frequente de cair em prova, inclusive. Palavra-chave para tiroidite de Riedel, gente. Vocês vão anotar lenhosa. Uma pedra, um tijolo, anotem. Né? Lenhosa é tipo lenha, é uma madeira. Tá? Então, quer dizer que a tiroidite de Riedel se caracteriza por ter uma fibrose muito marcante. E fibrose, tanto colágeno assim, tanta fibrose, vai me dar um aspecto duro dessa glândula. Então, por isso que fala que ela é lenhosa. É pétrea, tá? Tua paciente tem um tijolo na garganta dela.
E aí, mas e aí, vai ser hipotiroidismo ou vai ser hipertiroidismo? Calma. Primeira sintomatologia que ela manifesta é de sintomas compressivos, inclusive. Sintomas compressivos. Porque ela está com uma pedra na garganta. Então, é disfagia, é disfonia, é rouqueira, é odinofagia, por exemplo, sintomas compressivos. Tá? Se manifestar sintoma endócrino mesmo, vai ser devido ao quê? Essa fibrose aqui, ó, esse tecido conjuntivo, vai reemplaçar o folículo tiroideo. Então, eu vou tirar o folículo tiroideo de cena algumas vezes e vou substituir ele por colágeno. E colágeno não produz T3, T4. E aí, estou diante de um hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Tiroidites de Riedel. Tá? De Riedel. A macroscopia dela não precisa falar, né? Uma glândula dura, pétrea. Inclusive, essa fibrose vai grudando nas estruturas adjacentes. Então, ela vai se aderindo à laringe, ela vai se aderindo às outras estruturas adjacentes. Tá? E a microscopia dela, fibroses, é claro, né? Fibroses e uma atrofia do tecido tiroideo, né? Do parênquima tiroideo. E um infiltrado linfocítico, claro, né? Ela é crônica. Outra coisa, é para mulheres. Eu não falei mulheres, né? Mas vocês já entenderam que tudo aqui é para mulher, tá? Também na mesma faixa etária, tá? E aí, outra coisa importante é que você poderia pensar assim, é fácil saber se é Riedel, se não é Riedel. Vamos também fazer aquela biópsiazinha com agulha fina, né? A PAF, inclusive PAF, não é PAF de polipose adenomatose familiar, é PAF de tipo assim, punção aspirativa com agulha fina. E aí tem um problema, porque a agulha não penetra nesse tijolo também. Então, nesse caso aqui tem que ser uma biópsia aberta, que é abrir o pescoço ali para arrancar um pedacinho também, é mais complicada, tá? E é infrequente. Onde que esse troço aqui vai ser frequente de cair? Em prova. Em prova eu sei que cai, inclusive, tá? Tiroidites de Riedel ou lenhosa. Então, ficamos assim por hoje. Espero que vocês tenham entendido essa parte de tiroidites bem de boa. Dúvidas, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma informação?